Essa frase, por si só, irmãos e irmãs, é o suficiente para nós partirmos o pão agora, só meditando e adorando sobre essa frase. Nós somos um povo exclusivo dele. Paulo realça isso em Efésios capítulo 5. Quando ele usa a analogia do casamento, ele vai dizer que Cristo morreu pela igreja. Irmãos, eu sei que esse é um assunto que para muitos é um ponto complexo, mas não deveria. Você tem que entender que a morte de Cristo ela tem o efeito de salvar todos. A morte de Cristo. Veja, a morte de Cristo tem efeito em salvar todos. Eu vou insistir. Pelos meus estudos, apenas 5% escolheram ser salvos. Os outros 95% estão apegos à vida mundana. Porque para nascer em Cristo, para ter a vida espiritual, para ter o espírito vivificado, é preciso morrer para o mundo. Mas as pessoas estão muito encantadas com as coisas desse mundo. Ganhar dinheiro, ganhar poder, fazer viagem, ter filhos, casar, comprar carro. E essas coisas do mundo são lícitas desde que elas sejam encaminhadas pelo Espírito Santo. Senão elas não são lícitas na vida espiritual. Porque elas não foram dirigidas por uma vida espiritual. Elas não foram dirigidas pelo Espírito Santo. O seu poder, a sua eficácia é para perdoar os pecados de todo o mundo, de todas as pessoas, mas a sua eficiência. Por isso que Paulo diz, a eficácia e a eficiência. Ele morreu por ela. Numa descrição simples, ele é o rei que deixou o seu trono para morrer numa cruz pela sua amada noiva. A história de Cantares é essa. A história de Cantares está ligada ao capítulo 2 de Gênesis, ao capítulo 5 de Efésios, e aos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Você precisa desses capítulos para interpretar o Cântico dos Cânticos. Sem esses capítulos, você nunca vai entender o Cântico dos Cânticos. Você vai romantizar a palavra, nunca tocar o Espírito dele. Quando você estuda a palavra jardim, você vai descobrir que na Bíblia existem 37 menções. 37 menções a jardim na Bíblia. A primeira menção está em Gênesis capítulo 2, versículo 8. E veja, irmãos, a maravilha das maravilhas do que eu vou mostrar para vocês. Gênesis 2:8 diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. E diz assim: e pôs nele o homem que havia formado. Isto é, pôs nele o homem que havia formado a sua imagem e semelhança. Essa é a primeira menção do jardim. Anote aí agora a última, que é muito importante. No Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 41. Vê se isso é coincidência escriturística. Não. Nunca foi. João 19, 41 diz assim: no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. E que bacana que ele vai explicar. Agora, eu achei genial o que eu aprendi hoje. Hoje não, esses últimos dias. Olha só. No lugar onde Jesus fora crucificado. Eu sei que muitos aqui, talvez alguns aqui já tenham ido a Israel. E quando você vai nessas excursões que não tem muito foco, na verdade, você é levado lá para a igreja do Santo Sepulcro. Aí lá você vê aquele lugar tenebroso. Não parece nada com o lugar onde o nosso Senhor foi sepultado. Aí você vê aquela romaria, aquele tanto de vela, aquele cheiro de fumaça, aquela coisa horrível. Talvez alguns aqui já foram lá. É horrível de se ver. Mas você pode sair de Jerusalém, caminhar ali por uns 3 quilômetros,
Aí você vai ver um lugar. Fiz questão de tirar uma foto dali, que realmente mostra uma caveira. Lá no pé dela tem uma frase escrita em hebraico. Tem um cemitério muçulmano. Está assim: aqui estão os verdadeiros heróis do islamismo. Está escrito em hebraico. Essa é a tradução. Aqui estão os verdadeiros heróis do islamismo. Me perdoe o que eu vou dizer. Mas Deus, na sua santa ironia, ele embaixo tem um jardim de dorme. E lá tem um sepulcro vazio. Tem um jardim. E lá tem um túmulo aberto. O dia que eu olhei para essa frase, eu li: aqui estão todos os heróis do islamismo. Eu olhei para baixo e vi aquela tumba aberta. Eu disse: mas nenhum deles ressuscitou. Aqui jaz, túmulo vazio, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Reis, ele ressuscitou. Então faz sentido esse texto. Rogério esteve lá. Outros aqui, com certeza, possivelmente tenham ido. Então, para mim, esse texto, ele faz todo sentido. No lugar onde Jesus foi crucificado, onde hoje é o cemitério muçulmano, diz assim: havia um jardim, fica embaixo. O jardim fica embaixo, é só você ir lá, você vai ver. Ali que o nosso Senhor foi ressuscitado. Ou foi sepultado. E ali ele ressuscitou. Num jardim. Que coisa linda. Conhecido como Jardim de Gordon. Um general americano que se dedicou. Ele não concordava que era naquele lugar onde erigiram lá um templo católico, chamado a Igreja do Santo Sepulcro. Ele entendeu que não era ali, porque não condizia com a palavra. Ele gastou uma fortuna até que ele encontrou esse lugar. Ele escavou, e ele encontrou esse lugar. E para nós está muito claro. Então, meus irmãos, deixe-me avançar um pouco sobre esse assunto. Vocês viram os dois textos, a primeira e a última menção. Na primeira menção, Deus colocou o homem no jardim. O homem que ele criou a sua imagem e semelhança, ele colocou no jardim. E como era esse jardim? Qual que é a grande descrição desse jardim? Algo que eu preciso que você veja comigo. Nós temos alguns textos e eu quero poder lhes mostrar sobre eles. Quando você estuda o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, quando vai fazer uma referência a Lúcifer, lá no versículo 13, se você quiser anotar esse texto, é muito importante. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Olha o que diz. Está assim: estavas no jardim do Éden. Está falando de Lúcifer. Estavas no jardim de Deus. Estavas no Éden. Talvez esteja assim a sua versão. Jardim de Deus. Estavas no Éden. Jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobria. Do berilo, do diamante, do topázio, ônix, jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, e de ouro. Se te fizeram engastes, irmãos, eu preciso que vocês guardem esse texto na memória. Porque lá, no último ponto, nós vamos precisar dele. Porque nós vamos entender o jardim de Deus. Então, quando você estuda esse texto aqui, em alusão a Gênesis capítulo 2, versículo 8, você vai ver que esse jardim de Deus, escute bem, o jardim de Deus, era um jardim que um dia estava quem? Lúcifer, o anjo de luz, aquele ser distinto da glória de Deus, aquele ser que foi criado por Deus para ser um anjo de luz. Então nós sabemos que, na sequência dos textos, de Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, a partir do versículo 19, vai dizer para nós que este Lúcifer, ele se tornou um anjo de trevas. Ele se tornou um adversário. Ele se tornou Satanás. E ele foi expulso. Ele foi tirado desse jardim de Deus.